Alberto nasceu em 1206 em Lauingen, na Baviera, e está entre os primeiros pensadores medievais a afirmar a autonomia da ciência e da filosofia em relação à teologia, pertencendo à poderosa e influente família Bolsat, na Alemanha. Além desses atributos, sua família era nobre, rica, cristã e tinha uma importante tradição militar. Alberto manifestou piedade religiosa desde a infância, uma educação primorosa e aguçada. Com apenas 16 anos, Alberto foi morar e estudar na Universidade de Pádua, Itália, uma cidade excelente de artes liberais, mas também em Bolonha e Veneza. Lá, confiou-se aos cuidados da Virgem Maria e dedicou-se aos estudos. Completou brilhantemente os estudos superiores, destacando-se em todas as ciências, porém tinha dificuldade em teologia. Na Itália, Alberto conheceu os padres dominicanos, a ordem dos pregadores, e percebeu que era aquela a sua estrada. Santo Alberto sentia-se chamado para a vida religiosa, porém quase desistiu porque tinha dificuldades no estudo da teologia. Ele só não desistiu porque Nossa Senhora o fez perseverar. Sendo muito devoto da Virgem Maria, durante seus momentos de oração, ela o aconselhou a perseverar apesar da dificuldade e não desistir. Ele não desistiu e passou a perseguir a união entre ciência e fé. Ele dizia: minha intenção última está na ciência de Deus. No ano de 1229, Santo Alberto emitiu seus votos como frade dominicano pregador. Recebeu o hábito religioso das mãos do beato Jordano da Saxônia, sucessor imediato de São Domingos. A partir daí, ensinou nos principais centros culturais da Europa, como Itália, França e Alemanha. Na cidade de Paris, sua sabedoria e carisma atraíram tantos alunos e discípulos que ele teve que dar aulas em praça pública. Era com efeito de origem nobre, mas ao contrário do discípulo São Tomás de Aquino, a família não se opôs a que ele vestisse o humilde hábito dos frades mendicantes. Santo Alberto é com razão aclamado como um dos maiores sábios de todos os tempos, dominando filosofia e teologia. Teve como discípulo, nessas matérias, São Tomás de Aquino, seu aluno mais talentoso, que o levou consigo quando a ordem o enviou novamente à colônia para dar início ao estudo teológico. Mas seu saber se estendia também às ciências naturais. Ele foi mestre em física, química, estudou astronomia, mineralogia, meteorologia, botânica e zoologia. Escreveu livros sobre navegação, tecelagem, agricultura. Tão espantoso acumulado de saber não o impediu de ser um humilde frei dominicano, piedoso e obediente. O ensino foi a maior paixão de Alberto, depois daquela pelo Senhor. Em Colônia, junto com Tomás, conseguiu fazer grandes coisas, tanto que recebeu o apelido de Magno, isto é, grande. Ambos empreenderam o ambicioso projeto de comentar a obra de Dionísio, o Areopagita, e os escritos de Aristóteles sobre filosofia natural. Dessa forma, Alberto conseguiu descobrir o ponto de encontro entre os dois grandes estudiosos da antiguidade sobre a doutrina da alma. Colocada por Deus na obscuridade do ser humano, ela se expressa no conhecimento e, precisamente nesta atividade complexa e maravilhosa, revela a sua natureza e a sua origem divina. Com esta síntese entre a sabedoria dos santos, o conhecimento humano e a ciência da natureza, Alberto deu um profundo impulso à orientação mística da ordem, à qual pertencia, confiando a pesquisa filosófico-teológica ao fiel Tomás. Vós o chamais de boi mudo, disse aos outros alunos, que com tal expressão haviam definido o taciturno companheiro de estudo, mas ele, com sua doutrina, emitirá ruídos que serão ouvidos em todo o mundo. No capítulo geral dos dominicanos, que se realizou em Valenciennes em 1250, Alberto elaborou com Tomás normas para a direção dos estudos e a determinação do sistema de méritos no âmbito da ordem.
Por isso, 4 anos depois, deixou o ensino e foi promovido como provincial na Alemanha. Com este cargo, em 1256, foi a Roma para defender os direitos da Santa Sé e dos religiosos mendicantes no consistório de Anagni. O pontífice ficou tão impressionado com ele que o mandou ficar na cidade e a retomar o ensino que tanto amava, atribuindo-lhe uma cátedra na Universidade Pontifícia. Nomeado bispo de Regensburg, Santo Alberto revelou-se pastor cheio de zelo e exemplar. Ao voltar à sua pátria, Santo Alberto empenhou-se com assiduidade para fortalecer a paz entre os povos. Em 1274, o Papa Gregório X convidou-o novamente a participar do Segundo Concílio de Lyon. Teve participação importantíssima e decisiva na aproximação e união efetiva entre a Igreja grega e a latina. Mas no caminho de volta recebeu uma notícia que jamais queria receber: o falecimento de Tomás, um duro golpe para Alberto, que o amava como um filho, sobre o qual teve apenas a força de comentar: a luz da igreja se apagou. Por isso, começou a pedir, com insistência, a Urbano IV para isentá-lo do cargo pastoral e se retirar para a colônia. E o Papa lhe permitiu. Ele queria voltar para sua cela de humilde monge e à vida de professor na Universidade de Colônia. Mais tarde passou a ser chamado de Doutor Universal. Grande teólogo e filósofo, ele dedicou sua vida à busca do encontro entre ciência e fé. Por outro lado, destacou-se pela humildade e caridade. Estando Santo Alberto perto de completar 70 anos, o Papa Urbano IV o incumbiu de liderar as cruzadas que aconteciam na Alemanha e na Boêmia. Santo Alberto Magno começou a apresentar perda de memória. Prevendo talvez perder o domínio de si, mandou construir seu próprio túmulo. Desde então passou a rezar o ofício dos mortos diariamente, assim faleceu serenamente. Era o dia 15 de novembro de 1280. O Papa Pio XI celebrou sua canonização e deu a ele o título de doutor da Igreja em 1931. Em 1941, o Papa Pio XII deu a ele o título de padroeiro dos estudiosos das ciências naturais. Suas obras escritas encheram 38 grossos volumes e, com testemunho, impregnou toda a Igreja de santidade e exemplo de quem soube viver com equilíbrio a graça e a fé que não contradiz a razão. Santo Alberto Magno, rogai por nós.